Marcelo me convidou para estar aqui com vocês, refletindo sobre essa mensagem, e eu vi um pouquinho da repercussão que teve na página de vocês, que é uma página muito bonita no Facebook. Falei, obrigado, Marcelo, obrigado. Ele solta uma dinamite assim, deixa na minha mão. Mas foi uma repercussão interessante, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas algumas perguntas, algumas colocações que fizeram lá. Mas como o Marcelo te chamava de GG, agora eu vou ter que te chamar de GG. É normal assim mesmo? Como o GG falou, eu tenho esse pano de fundo artístico na minha vida, né? Minha primeira formação é artes cênicas, né? Como ator. Eu comecei a atuar muito novo, e depois eu fui fazer uma integração entre a arte que eu fazia e a espiritualidade e a fé, e perceber como essas coisas podem caminhar juntas, né? Arte e fé cristã, arte e espiritualidade. E fruto dessa interrogação surgiu um projeto que chama Projeto BAC. A gente teve aqui fazendo uma apresentação no Natal do ano passado. A igreja era mais novinha ainda é uma igreja em gestação, né? Um bebê que está nascendo e dando os seus passos aí. Foi muito bom estar aqui com vocês, e é melhor ainda retornar para falar desse tema. Igreja para quê? Para alienar. E pensando nessa palavra, né? Alienar. O que é alienar? O GG leu uma definição aqui para a gente, e eu lembrei assim de um título de um livro que eu li na minha adolescência, que eu gosto bastante, que é O Alienista. Alguém já leu esse livro? E ali no caso era um médico que constatava que as pessoas perdiam a razão, né? Então elas estavam fora de si. Então ele ia tratando e internando essas pessoas e por aí vai. Então esse alienado como alguém que está fora, né? Alguém que está fora de si, no caso. E aí eu esbarrei numa outra definição, que era uma definição do Marx, né? Que tinha muito mais a ver com economia já e trabalho, que era o trabalho como algo que aliena a pessoa. Então o trabalho acaba sendo algo tão maçante, algo tão forçado, algo tão desumano, que a pessoa também é tirada da sua humanidade. Ela é tirada de si, ela fica fora, né? E eu vi uma outra definição também interessante de alienação como um alien, que também é alguém que vem de fora, ou alguém de fora. E eu vi que essa palavra alien é usada para extraterrestres, como a gente sabe, né, do filme, que é uma porcaria, mas desculpa se você gosta, mas é usada para estrangeiros também. O cara que é alienígena, ele é um alien, é alguém de fora naquele país, ele está nessa condição, um outsider, né, alguém que não é daqui. Então eu fiquei, essa coisa de alienar tem muito a ver com estar fora, né? Estar fora de si, ou estar fora de um país, ou estar fora de uma condição, de não se encaixar, sabe? E pensando nisso, eu lembrei de um episódio da Escritura que tem a ver com estar fora, com estar na condição de alienado, de alien. E a gente tem uma encenação desse episódio. A gente do BAC gosta de fazer essas coisas, trazer a Escritura, fazer ela pular, e estar mais viva, estar mais fluida na nossa imaginação. Então hoje a gente está aqui com a Verônica. Quando a Verônica está, gente, fica esperto. Normalmente ela traz alguma encenação, e hoje ela traz a encenação de um depoimento, de uma história interessante. Então eu queria convidar a Verô e dar o espaço para ela e para o seu depoimento, e daqui a pouco eu volto para continuar o nosso papo. Eu não sei quantas vezes mais eu vou ter que falar, mas eu não me importo. Quantas vezes me chamarem, eu vou. Eu faço questão de dar o meu depoimento, quantas vezes forem necessárias, até porque nenhuma vírgula será mudada. Está gravando, pode reparar. Nas outras gravações é o mesmo depoimento, e vocês querem sempre a mesma história, do começo até o final. Tudo bem, então vamos lá. Começou há muito tempo atrás. Eu era uma jovenzinha quando eu tive um pequeno problema de saúde, um pequeno sangramento. Antes que vocês pensem, claro, em certa idade toda menina sangra. Não é disso que eu estou falando. Aliás, eu pensei que fosse isso, mas como aquele sangramento começou a demorar um pouco para parar, mais de uma semana, 2 semanas, mais de um mês, estava claro,
tinha alguma coisa errada. E você deve estar se perguntando, então você, por que não procurou um médico? Eu procurei um médico. Vários. Todos. E ninguém conseguia chegar a uma conclusão. E o tempo ia passando. Meses se passaram. E ninguém conseguia chegar a um diagnóstico. E o sangue fluindo sem parar. Uma ferida aberta. Um incômodo. Direto. Olha, eu tomei tudo quanto foi chá que você possa imaginar. Doce, azedo, amargo, compressa, comprimido, descanso, tudo. Simpatia. Nada resolvia. E o tempo foi passando. E o sangue ia fluindo. 2 anos, 3, 4, e nada. Eu não sei se vocês sabem, mas do lugar de onde eu venho, uma mulher nos seus dias, quando ela sangra, ela é considerada uma mulher impura. Ninguém pode encostar nessa pessoa. E ela também não pode encostar ninguém. Se ela assim fizer, ela vai deixar outra pessoa impura. E também, outra coisa, não pode entrar no templo para orar. Vejam vocês a minha situação, 5, 6, 7 anos. O sangue fluindo, o tempo passando, uma ferida aberta. E eu, uma mulher impura, sem poder nem entrar na casa de oração. Que situação. Eu fui perdendo tudo. Primeiro, eu perdi a minha família. No princípio, me apoiaram, mas depois começou uma desconfiança. O que será que ela fez? Ela é pecadora? Esse sangue que não passa. Perdi a confiança dos meus familiares. Depois, o dinheiro, claro. Porque remédio, consulta, charlatão, todas essas coisas custam dinheiro. Quando você vê, você não tem mais nada. Depois, a sociedade, os olhares, o julgamento. Por fim, perdi até a minha dignidade. E mais abaixo do poço, perdi a mim mesma. Eu me sentia alienada de tudo. Perdi a razão da minha vida. Perdi a minha identidade. 11, 12 anos. Uma ferida aberta. Marginalizada. Alienada. Jogada num canto. Numa sociedade julgadora. A mulher impura. Foi num dia como outro qualquer. Eu estava no meu canto, num beco, onde eu costumava ficar, quieta no meu canto. Que ele apareceu. Esse Jesus que todo mundo falava pra lá e pra cá, um homem que falava de Deus e dizem, fazia milagres. Aonde ele aparecia era uma confusão, a criançada em volta, todo mundo gritando. E ele atendia as pessoas. E aonde ele ia, a multidão ia atrás. Ele passou ali, poucos metros de onde eu estava. Um pensamento passou na minha cabeça e no meu coração. Sim, porque eu não podia entrar na casa de oração para orar. Mas na minha mente, ninguém podia proibir que eu clamasse a Deus pela cura todos os dias, esses 12 anos. Então, na minha cabeça, passou um pensamento. Pensando, ai Deus, se eu apenas encostasse na barra, a capa desse homem, eu ficaria curada. Não sei o que aconteceu. Fiquei louca. O meu pensamento virou ação. Quando eu menos percebi, eu já estava invadindo a multidão, encostando em todo mundo, pedindo licença, pedindo desculpa, e fui até ele, furei a multidão. Você tem noção? Estava todo mundo ali, eu encostei em todo mundo. Ai meu Deus, que ninguém fique impuro por causa da minha loucura. Ai, que loucura. Eu fui o mais longe que eu pude. Fiquei observando para ver se alguém tinha visto, se ia acontecer alguma coisa comigo. Eu podia morrer apedrejada por causa de um pecado desse. Encostar em alguém assim. Mas não, parece que ninguém viu. Mas foi aí que a coisa esquentou. Porque Jesus, de onde ele estava,
Ele parou e disse: quem me tocou? Os discípulos que estavam em volta dele até deram risada, até caçoaram dele. Ah, mestre, como assim, Jesus? Tá maior confusão aqui, todo mundo te tocou. Olha, ó, gente, dá licença, pessoal, abre espaço. Mestre, dá um desconto, tá muita multidão, hein? Jesus: não. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Foi um corre-corre, não disse que disse. Uma gritaria, uns davam risada, outros gritavam. Ninguém sabia o que estava acontecendo, quem estava mais longe não estava entendendo nada. E Jesus ali, parado, ele não ia nem para frente nem para trás. Os discípulos sem saber o que fazer. E eu fiquei olhando aquilo, pensando: já era, eu vou ter que falar. Ele não vai sair daqui. Então, com as pernas tremendo, o coração saindo pela boca, morrendo de medo. Eu podia até morrer. Eu me aproximei um pouco, não tanto a ponto de encostar em ninguém, tomei mais cuidado dessa vez. Peguei o último fio de voz que eu tinha e disse: fui eu. Claro que ninguém ouviu, aquela multidão. A minha voz parecia que estava para dentro, de tão apavorada que eu estava. Então eu reuni todas as minhas forças e gritei: fui eu! Imediatamente, as pessoas se afastaram, enojadas, me reconheceram. A cidade é pequena, todos sabiam. Uns deram risadinhas nervosas, outros se cutucavam, falando, apontando para mim: é ela, é a mulher adúltera. Que horror, que nojo. Exatamente assim, nesse silêncio, Jesus se virou para mim. Havia feito um corredor entre mim e ele. As pessoas olhavam boquiabertas. O que será que ele vai fazer? Ele veio andando em minha direção. Eu até tentei andar na direção dele, mas as minhas pernas estavam enfiadas no chão de tal maneira que eu não pude. Então ele veio. Conforme ele vinha, eu sentia que minhas pernas iam parando de tremer, meu coração se acalmou e o medo passou. Então ele chegou bem perto. Colocou a mão no meu ombro, olhou bem no meu olho como quem diz: pode falar. Então eu falei para ele que eu tinha tocado na alma. Expliquei os motivos. Então ele, com um sorriso desse tamanho, olhou para a multidão, olhou de volta para mim e disse em alto e bom som, que era para todo mundo ouvir: filha, vá em paz, a sua fé te curou. Vai. Vai em paz. A sua fé te curou. E foi só aí que eu me dei conta
O sangue tinha estancado. O sangue parou. Eu estava curada. Vocês estão... Tá gravando, não tá? Porque o depoimento é sempre o mesmo. Jesus me curou. Jesus, ele não viu a mulher impura. Ele me viu. Quis me curar. E a minha vida sempre teve muito sangue envolvido. 12 anos de uma ferida aberta não são nada perto da eternidade que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz pôde me dar uma liberdade eterna que eu vou desfrutar. Tô liberada? GG? Tô liberada? Eu acho que sim. Dá licença. Obrigado. Espero que as palavras do texto bíblico tenham saltado da página e tenham chegado até vocês de uma forma diferente, para iluminar essa nossa reflexão sobre a pergunta: a igreja para quê? Claramente essa pergunta vem de uma crítica, né? De um entendimento de que a igreja nem sempre é defendida, a igreja nem sempre é aceita assim de primeira mão, mas a igreja muitas vezes é criticada e questionada. Então o Marcelo, junto com o pessoal que pensa aqui, propôs alguns questionamentos, algumas críticas que são feitas para a igreja. Eu acho que esse texto nos ajuda. Claro que o objetivo é responder a esse questionamento, essa crítica. Esse texto nos ajuda a fazer isso. Alienação, como eu disse, é um termo amplo, e eu quero afunilar um pouquinho e pensar sobre algo chamado, por um escritor chamado C.S. Lewis. Não sei quem já leu alguma coisa dele, sempre coisa boa. O C.S. Lewis tem uma expressão que é círculo íntimo. Ele fala sobre o círculo íntimo. Talvez aqui pra gente, a gente podia falar de panela, ou de grupos sociais. Que negócio é esse? Tem uma história que aconteceu comigo que pode ajudar a ilustrar o que é um círculo íntimo. Eu dava aula de teatro num colégio ali em Pinheiros, Colégio Palmares, e eu tenho ainda uma tia que foi professora de artes muitos anos. Só que a minha tia se aposentou e parou de dar aula e começou só a pintar e vender os seus quadros. Mas ela estava precisando, então ela falou: Pedrinho, ela chama Pedrinho, tenta arrumar uma entrevista para mim lá no colégio. É um colégio bacana e tal. Eu falei: claro, tia. Arrumei a entrevista. E no dia da entrevista, eu não consegui, eu estava lá na escola, mas eu não consegui ficar esperando a minha tia chegar, e fui trabalhar. E minha tia chegou e não me encontrou. Então chegou na secretaria, encontrou a coordenadora, encontrou alguns professores, e ela, muitos anos sem dar aula, um pouco insegura, num ambiente hostil, tá certo? Um ambiente que ela não conhecia aquelas pessoas, ela estava muito nervosa, com o sangue ali, a flor da pele. E de repente eu entrei na sala onde ela estava e eu vi ela, falei: oi, tia. Ela olhou para mim: oi, filho, que bom que você está aqui. Acho que minha tia nunca ficou tão contente em me ver quanto nesse dia. Agora, que negócio é esse? Ela estava num ambiente hostil e de repente tem uma outra pessoa que dá segurança para ela, que dá uma sensação de preservação, de aconchego, de intimidade, e de repente ela me chama de filho. Existe algum círculo íntimo entre a gente, tá certo? No nosso caso é a família, é a proximidade da nossa família. Mas não tem só o círculo íntimo da família. Se a gente for olhar, a gente percebe que, talvez aqui mesmo, no seu ambiente de trabalho, de estudo, ou até mesmo dentro de uma família, existem círculos íntimos menores. E como é que eu descubro até onde ele vai, onde ele começa, onde ele termina, como eu entro e como eu saio? É complicado de se identificar. Uma dessas formas é através das roupas, muitas vezes. O pessoal se veste de um jeito parecido. A gente pensa nessa coisa de tribo, né? O pessoal se veste assim, se veste assado. Mas às vezes tem coisas, símbolos de status, né? Uma abotoadura, uma marca. De repente você está vestido de um jeito que faz parte daquele círculo íntimo, tá certo? Às vezes isso se vê na forma de falar, nas expressões que são usadas, ou até na forma de se chamar. A gente fala: nós fomos comer uma pizza. Nós quem? A gente, nosso pessoal. Opa, mas quem é nós? Quem são essas pessoas que estão juntas? Então, é um círculo ali que é uma linha um pouco invisível, mas a gente percebe que existe.
Eu gosto muito de um filme do Steven Spielberg, chama Prenda-me se for capaz. Já assistiram? Filmaço. E esse filme tem um cara que ele é um enganador, né? O Frank William Abagnale. Ele se passa por vários personagens, ele toma o lugar de um piloto, toma o lugar de um médico, mas tem uma figura muito emblemática que é o pai dele. E logo no começo da história, o pai dele é um cara cativante, um cara envolvente, um cara encantador, um cara charmoso, um cara boa praça, assim. E como uma das primeiras cenas do filme é o pai dele sendo aceito no Rotary Club. E o pai dele é aceito no Rotary, numa cerimônia pomposa, e é um orgulho da família, uma alegria. E logo depois, o pai dele perde tudo pro fisco, né? Ele tem um problema lá com o imposto, e a loja dele, o carro, o apartamento, a casa, tudo é tomado pelo governo americano. E todo aquele pessoal do Rotary, onde eles de repente se sentiram parte daquilo, aquilo vai se esvaindo, e eles vão sendo jogados de lado, eles vão sendo colocados à margem, vão sendo alienados daquele círculo que eles tinham entrado. É um círculo. Interessante as regras, né? São as regras para se ser aceito ou não se ser aceito no círculo desse. Elas não são muito claras, né? Quais são as regras de pertencimento para um círculo íntimo ou para outro? Elas são meio vedadas, assim, você tem que aprender sozinho muitas vezes. Tudo bem, isso é um fenômeno humano, né, gente? Onde a gente for, isso acontece. Os homens se organizam e as relações humanas se constroem, normal. Estou falando contra isso? Não necessariamente. Mas o que eu gostaria de apontar, que é o pensamento aqui do C.S. Lewis, que estou trazendo para a gente, é que o círculo íntimo pode não ser o mal, mas o desejo de fazer parte desse círculo, de não ser alienado dele, esse desejo pode ser muito nocivo. Mas que conversa de doido é essa? Uma coisa é boa em si, mas o desejo dela é ruim. Mais um exemplo pra gente. Se, por exemplo, um de vocês tem uma tia-avó ou avós e eles vêm a falecer, e você recebe uma herança, um apartamento, ou uma propriedade e tal, isso não é necessariamente ruim. Claro que é uma sensação de perda, mas isso acontece, certo? E você recebeu isso, essa herança. Acontece, faz parte. Algumas pessoas deixam a herança, outras não. Mas acontece. Agora, o desejo de que aquela tia-avó morra para deixar a herança logo é um desejo horrível, percebe? Então, uma coisa que é normal, uma herança, de repente o desejo de querer ela é uma coisa tenebrosa. Então é isso que eu estou querendo dizer. Que desejo é esse de querer pertencer a um círculo, de querer esse lugar de aconchego, esse lugar de intimidade? Que desejo doido é esse? E o problema é que esse desejo nos faz fazer algumas coisas, né? Eu acredito que ele pode levar a trabalho excessivo. Às vezes o que leva a trabalho excessivo é um chefe, né? Que te faz trabalhar demais. Mas às vezes o que leva a trabalho excessivo é o desejo de ser aceito em algum novo círculo íntimo, por causa talvez seja de um cargo, ou de bens, ou de um salário, por aí vai. É um desejo que produziu talvez quase um burnout, uma quebra de limites, né? No tanto que você trabalhar. Pode levar também a um casamento. Aquele quadro da pessoa que teve uma família completamente desfigurada, uma família desestruturada, e conhece uma outra pessoa que tem uma família ótima, e a família é acolhedora, e é uma família unida, e ela quer fazer parte daquela família. Ela casa, mas ela nem gostava tanto da pessoa assim, e eles nem se dão tão bem. Foi mais o desejo de fazer parte daquilo. Percebem que é um desejo que produz coisas nocivas. Muitas vezes esse desejo de entrar no círculo íntimo pode nos levar a romper amizades genuínas e verdadeiras, concordam? Tem um exemplo bem piegas, apesar de para a pessoa que aconteceu não é, mas talvez para a gente seja. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha adolescente, e esses dias ela chegou em casa chorando e tal, uma crise dela de adolescência. E perguntei o que aconteceu. Ela tem uma amiga minha que não fala mais comigo. Poxa, por quê? É porque um colega nosso chegou para ela e falou: você tem que parar de andar com a Júlia. Júlia é minha sobrinha.
Aí ela falou, por quê? Porque a Júlia te impede de brilhar. Olha só, ela ofusca o seu brilho. E ela parou de andar com a minha sobrinha. Porque ela queria brilhar, né? Não sei. Estava sendo ofuscada. E minha sobrinha estava lá, eu fiz minha parte de tio, né? Ela não te merecia, essas coisas que tio tem que falar. Primeiro eu tirei o sapo, falei, não, fica perto de mim que você vai me ofuscar também. Mas olha só, essa adolescente parou de andar com uma amiga porque, de certo, queria uma aceitação, né? De outras pessoas e tal. Isso acontece em situações menos piegas, né? Do que uma crise de adolescente, isso acontece. E eu acho que também mais outros dois efeitos, a gente poderia enumerar vários, mas um outro efeito pode ser negociar a sua moral e a sua ética, né? Aquele círculo íntimo que você está vindo a fazer parte não respeita às vezes a tua moral e a tua ética, mas como você quer pertencer, quer não estar alienado, quer ser aceito naquele círculo, você negocia um pouco da sua moral e da sua ética, amolda ela aquele círculo, ou até mesmo estudo, tá certo? Tem gente que estuda muito porque quer entrar numa universidade que eu gosto daquele campus, eu gosto daquela atmosfera, eu preciso entrar ali, uma vida. Vocês percebem que todos esses exemplos que eu dei, em si, não são coisas ruins. Casamento, trabalho, estudo, são coisas boas. O problema está nesse desejo excessivo e que acaba enfiando os pés pelas mãos. Onde eu quero chegar? No problema, de onde vem esse negócio, esse desejo. Talvez, não sei se tem algum psicólogo aqui, algum terapeuta, é possível que tenha, então licença, mas talvez alguém fale assim, bom, isso é aquela coisa do Freud, desejo sexual reprimido, né? Então põe tudo na conta do sexo. Eu acho que o sapato seria calçado no pé errado. Eu acho que é de fato esse desejo que eu estou enfatizando aqui, até de forma repetitiva, de ser aceito, de desfrutar de aconchego, de intimidade, de sensação de pertencimento, esse colo, sabe? E o problema é que isso não tem fim. É que nem aquela história da cebola, sabe? A cebola descasco, fica sem nada na mão. Tem um mito grego, os mitos são legais que explicam várias coisas, né? São a história das Danáides. São as filhas do casamento do deus Egito com a deusa Danaus. Mitologia grega, todo mundo casa, aquelas coisas. E nascem essas Danáides. Elas são condenadas a ficar 50 anos juntando água com uma peneira. E elas ficam lá 50 anos, é óbvio que elas não conseguem juntar nada, a água vai indo embora. Então é um mito que explica essa coisa das vicissitudes que não se preenchem, que se repetem. Eu acho que essa coisa do círculo íntimo é isso, é pegar água com peneira. Você vai se aceitar, mas vai ter um círculo menor, você vai ter um círculo menor, e a sensação de intimidade, de aconchego nunca vai chegar. É uma busca que não tem fim, ela pode te consumir e te fazer muito mal. Mas o que tudo isso tem a ver com a história, se funciona? A história da mulher do fluxo de sangue. Diz assim, a gente já mergulhou nesse texto, mas olhando aqui para a escritura propriamente, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Vamos falar de ser excluída, né, gente? Vamos falar de ser alienado, de ser um alien, de estar fora para essa mulher. Porque por conta desse mal físico, ela tinha um problema de hemorragia, que a tecnologia e a medicina e a ciência da época não conseguia arrumar uma solução. Por conta desse mal físico, a lei era excludente para ela. A lei
levítica não permitia que ela participasse da esfera do sagrado, do público, de nada. Ela não podia estar no templo, ela não podia estar com as pessoas, do contrário ela estaria contaminação. Não é o nosso assunto, lei de pureza e impureza, mas nosso assunto é que isso fazia ela ser marginalizada ou alienada, percebem? De tudo. Então esse desejo de desfrutar de aconchego, de intimidade, de segurança, ela nunca sentiu de pertencimento. Isso estava longe para ela. E a gente viu a história, ela com toda essa ousadia, todo o perigo que representava ela estar nessa multidão, ela toca Jesus e é curada. É curada para quê? Ela passa numa série de grupos e numa série de discípulos. No meio dessa multidão deviam ter fariseus, um grupo aí, saduceus, um outro grupo aí, deviam ter gregos e romanos, um outro grupo aí, deviam ter discípulos de Jesus, tinha o próprio Jesus, outros grupos aí. E ela, de repente, estava curada, livre para viver a sua vida perseguindo estes grupos, tentando fazer parte deles. É para isso que Jesus a curou? Desse bloqueio? Ou será que Jesus tinha algo mais para ela do que uma vida, de novo, tentando ser aceita? E isso é muito interessante. Jesus fala para ela o seguinte: filha, vocês têm alguma pista de quantas pessoas na Bíblia Jesus chama de filha ou de filho? Leilão, alguém quer arriscar? Quem dá mais? Nenhuma, fora ela. Tem uma passagem que Jesus fala: você é um genuíno filho de Abraão. Tem uma outra passagem que Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão de verdade, vocês se comportariam como ele viveu. Mas é de Abraão, percebe? Não é dele. A única pessoa que ele chama de filho é essa mulher. Vocês acham que isso é à toa, gente? A pessoa mais excluída, mais alienada possível, Jesus chega para ela e é a única pessoa que ele fala: filha, agora você faz parte da minha família. Agora você faz parte da relação talvez mais íntima, ou das mais íntimas que possa haver. Ou você faz parte da minha igreja, porque é isso que é a família. Essa filiação com Deus, é isso que é a igreja, essa filiação com Deus. Então Jesus não livrou essa mulher da exclusão para deixá-la perseguindo o seu desejo de ser aceita. Jesus livrou essa mulher da exclusão para preencher o desejo que ela tinha de ser aceita nele, na pessoa dele. Então ele falou: está em mim a tua segurança, está em mim o teu aconchego, está em mim esse lugar onde você pode descansar. Agora, uma outra coisa interessante é que Jesus também usa essa palavra: vai em paz. E a gente pensa assim: vai em paz, vai tranquilo, né? Vai sossegado. Ou então uma paz, uma coisa assim oriental, né? Daquela letra japonesa, assim, que o pessoal faz tatuagem ou põe no mobile, assim, zen, né? Vai zen, vai tranquilo aí. Não é esse tipo de paz de espírito que Jesus está falando. A palavra paz aqui que Jesus usa é a paz que vem depois de uma guerra. É a paz de dois povos que estavam brigando em conflito direto, se matando, até que existe trégua. Até que eles perdoam as ofensas que haviam e as diferenças que existiam, assumem prejuízos e de repente eles têm uma trégua, eles têm paz. Então o que Jesus está dizendo para ela: vai em paz comigo. Qualquer barreira, qualquer distanciamento que você tinha em relação a mim, pode ficar tranquila, vai em paz comigo. A gente tem uma trégua, a gente tem algo aqui que nos une. Vai em paz. Eu acho, gente, ligando com a realidade da igreja para quê? A igreja é para isso. A igreja é para responder a esse anseio que existe no coração humano de pertencimento, de aconchego, de segurança. Muita gente, talvez o pessoal da sociologia, vai explicar a igreja de uma forma simples assim. São pessoas que estavam excluídas, que não tinham para onde ir, que se sentiam abandonadas, elas fazem parte de um grupo, elas se identificam com a identidade daquele grupo, então elas ficam felizes. Assim que se explica porque a igreja existe. Eu acho uma forma muito simplista, tá certo? Pode até ser, mas isso representa uma realidade espiritual maior que aconteceu. Uma aceitação e um aconchego na pessoa de Deus, em Jesus.
que é mostrada de uma forma concreta, aceitando-se numa comunidade, pessoas como parte dessa família, dessa comunidade. Igreja não para alienar, mas igreja para pertencer, igreja para responder. E então eu não preciso fazer parte de mais nenhum grupo. Não. Agora você está livre para fazer parte de quantos círculos íntimos forem possíveis, sem ser escravizado pela necessidade de que esse grupo ou esse círculo íntimo te preencha. Você é livre para ter as relações humanas como elas são normais e como elas se estabelecem. Amém? E agora, acho que não poderia faltar esse ato final que Jesus tem, que é muito interessante, né? Ele chega no meio da multidão, ela não poderia estar ali, eu acho que isso é conhecido para nós, existe uma coisa cultural, se ela encostasse em alguém, ela tornaria aquela pessoa impura e por isso ela seria apedrejada, então ela não deveria estar ali, e ela estava, e Jesus pede para ela se identificar, eles conheciam ela estava passando desapercebida, estava disfarçadinha, e Jesus, quem foi? Agora não é muito interessante quando Deus ou Jesus faz uma pergunta? Não dá vontade de saber, mas por que está perguntando? É como se não soubesse. Deus chega no Éden e fala, Adão, onde estás? Ele não achou Adão, né? Adão se escondia bem pra caramba. Fica assim, o que você quer de mim? Você está perguntando por quê? Porque você está querendo alguma coisa de mim? Quer que eu pense? Quer que eu chegue a alguma conclusão? O que ele quer dessa mulher? Ele está perguntando, ele já sabe. Ele quer um passo, tá certo? Ele quer uma confissão pública. Ele quer uma saída da zona de conforto na direção dele. E ela assume isso publicamente. E vai na direção dele com perigo de morte. E isso me traz duas lembranças. Uma lembrança de uma história que eu vi esses dias de um pastor que é indiano. O nome dele é Ravi Zacarias. E esse pastor teve uma oportunidade de compartilhar a boa nova do Evangelho na Rússia, bem na época da abertura, quando houve a queda da União Soviética, e ele foi convidado e ele pôde falar numa mesa para generais. E ele conta que tinha umas fotos ali dos generais, aquele ambiente de décadas e décadas de secularismo, de pós-cristianismo, e ele pôde chegar ali, e quando ele começou a falar de Jesus, ele disse que a cara dos caras era absurda, assim, era uma coisa, que negócio é esse, cara? Tá de brincadeira isso? História da carochinha. E ele foi com toda a simplicidade, com toda a verdade, com toda a calma, falando da pessoa de Jesus, da boa nova de Jesus. E no final estava um ambiente tranquilo. E ele saiu dali, e um dos generais foi atrás dele e falou, como é difícil